Aleluia, graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, você que nos acompanha, você que está em casa aí na sala da sua casa, no quarto, com a televisão ligada, o celular, o computador, que o Senhor possa te visitar mais uma vez e que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, e você seja edificado para a glória de Deus, amém? O bispo esqueceu de falar mais uma novidade começando hoje. O presbítero Adriele está aí, né, interpretando Libras. Então, se você tem algum conhecido, algum amigo, parente, que tem deficiência auditiva, pode participar da live, pode acompanhar o culto aí. A gente está modernizando, louvar a Deus pela equipe aí de mídia e som da igreja, né? Está aí o Isaac, né? Está aí desde cedo o Isaac, todos os dias, junto com o pastor João. E cada dia tem melhorado mais para a glória de Deus. Para nós foi tudo uma mudança muito rápida que a gente tem se adaptado. E a gente tem melhorado, buscado melhorar, para oferecer tanto para Deus o melhor, como para você, irmão, que está em casa, no conforto do seu lar. Eu sei que o seu desejo era estar aqui, mas não pode. Porém, logo, logo nós estaremos juntos. Amém? Domingo, na ceia, eu quero ver o rostinho de cada um de vocês. Ontem nós tivemos uma experiência muito tremenda com jovens e adolescentes. Nós saímos daqui da igreja, por volta às 19 horas, e fomos na casa, na porta da casa, na porta dos prédios, de alguns irmãos, né, idosos aqui da região mesmo, que é o bairro No Aterrado, Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, e eu convoquei os jovens adolescentes, principalmente aqueles que moram aqui perto, e nós podemos cantar alguns louvores na porta desses irmãos, orar por eles, liberar uma palavra, e foi algo tão lindo, tão tremendo, tão gostoso, em poder ver o rostinho de cada um desses irmãos. A grande maioria deles são idosos, são pessoas do grupo de risco, que nós podemos ter um pequeno contato, estar orando, abençoando a vida deles, amém? Em nome de Jesus. No domingo nós estaremos, além da transmissão no Facebook, nós estaremos com a transmissão no YouTube. Aí eu acredito que a gente vai melhorar muito mais, a gente sobe de nível e vai estar aí do nível profissional para a glória de Deus, amém? Então, queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em João capítulo 20. A partir do versículo 19, nós iremos ler até o 29. João 20, do 19 até o 29. Só lembrando os irmãos que vão vir domingo na ceia, venha de máscara, venha preparado, não é? Para você estar participando da ceia no domingo. Eu creio que vai ser um mover diferente de Deus. Deus está separando algo novo aí para nós, amém? João capítulo 20, a partir do 19, nós iremos ler até o 28. Amém? Abra sua Bíblia aí na sua casa. João 20, a partir do 19, nós iremos ler até o 28. Amém? Diz assim: ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos de portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. Versículo 24. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele lhe respondeu: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Então ele se dirigiu a Tomé, dizendo: Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloca-o no meu lado direito. Agora não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé confessou Jesus:
meu Senhor e meu Deus. Feche seus olhos aí na sua casa, em nome de Jesus. Essa noite é a noite do mover das águas. Habitualmente nós oramos pelos pedidos de orações, nós clamamos para que Deus manifeste, abrindo portas para quem está desempregado, curar os enfermos, restaurar a família, salvar teu filho que está perdido. Então nessa hora, querido, antes de trazer a palavra, eu queria orar. Se você tem o seu pedido aí, apresenta para Deus, apresenta a sua carteira de trabalho, apresenta os documentos, apresenta o processo, apresenta tudo que você tem, que nós iremos interceder agora, amém? E se você está clamando pela cura de alguém, clame, apresente o nome dessa pessoa, fale o nome dela. Se você está orando pela salvação do seu marido, fale o nome dele, nós iremos orar agora, amém? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nessa noite, é noite do mover das águas, Senhor, e habitualmente nesse dia nós chegamos diante do Senhor, com nossos clamores, com nossas petições, com nossas súplicas, porque sabemos que Tu és Deus, Tu és o Senhor, Tu és o médico dos médicos, advogados, advogados, sabemos que Tu és o Deus dos impossíveis, das impossibilidades. Ó Deus, então nós apresentamos cada um desses pedidos, Senhor. Toma, Senhor, cada um que está desempregado, cada um que está à procura de um emprego, que as portas venham se abrir, o Senhor venha surpreender o Teu filho, a Tua filha esses dias. Toma, Senhor, essa pessoa que ora por cura, pela restauração da saúde do seu ente querido, do seu familiar, da sua própria saúde, restaura a saúde, arranca toda enfermidade. Nós queremos apresentar cada causa na justiça, cada processo. Ó Deus, clamamos, Senhor, por cada pedido de oração, por essa família que ora pela restauração do casamento, do filho, do pai, da mãe. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada lar agora, abra os céus, responda ao nosso clamor, responda a oração da sua igreja, a tua igreja que agora está clamando, Senhor, por restauração, por avivamento, por renovo. Então visita cada lar agora, ouça o nosso clamor, visita cada leito de hospital agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e clamamos pelos nossos pedidos de orações, Senhor, por pessoas que essa hora estão angustiadas, entristecidas, que sejam visitadas pelo Teu Espírito Santo, que sejam alegres, Senhor, através da Tua palavra, restaurados em nome de Jesus. Toma, Senhor amado, cada clamor, cada pedido que o Teu povo faz e apresenta diante do Senhor, em nome de Jesus. Mova as águas em nosso favor, mova as águas em nosso favor, dê ordem, Senhor, sobre nossas causas, em nome de Jesus. O Senhor tem um domínio de todas as coisas, o Senhor tudo pode, o Senhor tudo faz, em nome de Jesus. Venha mover em nosso favor. Toma, Senhor, a Tua palavra, que nessa hora possamos meditar, possamos nos alimentar daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Recebe aí as promessas que Deus tem para a sua vida, amém? E eu quero trazer essa palavra, que recentemente eu preguei a parte A dela, quando Jesus visita os discípulos. O texto diz que Jesus, ele havia ressuscitado, já era aquele domingo de Páscoa, na qual aquelas mulheres foram visitar o túmulo e encontraram vazio. Aquele domingo maravilhoso que ressuscitou a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria, nossa expectativa, que outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Jesus ressuscita para nos dar vida eterna. Jesus ressuscita para nos dar esperança eterna, para apagar nossos pecados, para jogar por terra toda a condenação do diabo, do inferno. Naquele dia Jesus vem triunfando sobre a morte, vem pisando na cabeça da serpente, como é promessa de Deus para nós. E aquele dia em especial, Jesus ele visita uma reunião específica. Visita a reunião daqueles homens que caminharam com ele durante 3 anos. Aquela reunião tinha exatamente 10 pessoas. Os discípulos de Jesus que permaneceram com ele e que agora estavam angustiados, porque a notícia era: ele morreu, e o que nós iremos fazer? Para onde nós iremos? Conforme o apóstolo Pedro havia dito: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Mas agora a palavra de vida eterna para eles estava morta. Qual caminho nós iremos tomar, se tu és o caminho, a verdade e a vida, mas agora o caminho morreu? A qual porta nós iremos bater? Tu és a porta das ovelhas, agora a esperança dos discípulos estava morta.
Então os discípulos amedrontados, angustiados, com todas as incertezas que a vida estava apresentando naquele momento, eles se trancam dentro de casa. E o texto diz, com medo das autoridades judaicas. Porque eles sabiam, se eles fossem pegos na rua, porque se eles fossem abordados por uma autoridade, eles iriam ser confrontados, levados para tribunal, podiam ser presos, podiam ser condenados à morte, assim como foi Jesus. Então os discípulos agora fecham a porta de casa, trancam a porta e estão dentro de casa numa reunião cheia de medo. E eu preguei esses dias sobre isso aqui na igreja. E aí Jesus, ele surge do nada. Nessa hora Jesus tem o corpo glorificado e não tem porta, não tem parede, não tem janela, não tem telhado, não tem laje que segura. Ele aparece no meio, Pai seja convosco. Pai seja convosco. E mostra a sua mão, mostra o seu lado e diz, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio a vós. Eu envio vocês para perdoar pecados. E quem vocês reterem pecados, os pecados serão retidos. E os discípulos ficam maravilhados. E Jesus vai embora. Porém, naquela reunião dos 12, faltavam 2. O primeiro era Judas, que não tinha como estar ali mais. E o segundo era Tomé. Tomé não está no meio dos discípulos. Tomé está na rua. Tomé está fora daquela casa. Não se sabe ao certo se Tomé estava andando na rua, estava no monte orando, estava na casa de algum familiar. O certo é, Jesus veio para os discípulos e Tomé não está. Tomé não se encontra na mesma condição que os demais. Os demais estão dentro de casa com medo. E talvez Tomé não estava revestido de medo, ele estava revestido de coragem, de ousadia, de fé, de certeza, de convicções, de estabilidade emocional, espiritual, porque agora, independente do que for acontecer, se eu morrer, eu morro para ele. Então eu vou para a rua. Tomé não está ligando para quem está dentro de casa, ele está na rua. Ele está fora daquele contexto. Ele não quer ficar dentro da casa. Porém, passado 8 dias, chegado no outro domingo, o que acontece? Tomé está com a turma, junta com os 10 discípulos, senta. E de repente a casa é visitada novamente por Jesus. Jesus chega na casa. Jesus se apresenta de novo para os discípulos. E na verdade Jesus, ele volta porque ele tinha um propósito específico naquele lugar. Ele não volta e não fala com os discípulos. Ele não volta para falar com Pedro, com Mateus, com João, com André, com Filipe, com Bartolomeu, com os demais discípulos. Ele vem com um objetivo: Pai seja convosco. E vira em direção a Tomé e fala com Tomé diretamente. E já vai apresentando as suas mãos e o seu lado. Querido, esse texto é um texto interessante, ainda mais para os dias que nós temos vivido. Dias de incerteza, de insegurança, de sem saber o que vai ser do futuro, do amanhã. É tudo incerto, é tudo uma incógnita. A única coisa que nós temos que ter é a nossa esperança depositada nele. É a nossa expectativa depositada no Senhor, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, naquele que tem o domínio da terra, naquele que não perde o governo de nada, naquele que domina todas as coisas. É só isso. Os discípulos haviam falado: Tomé, Jesus veio aqui domingo, você não estava, você estava onde, rapaz? Aí Tomé fala: eu não acredito não. Nós vimos, vocês podem falar que viu, eu não vi, eu não creio. E acabou. E aí Jesus, ele volta de novo no domingo seguinte, simplesmente para falar com Tomé. Simplesmente para abordar aquele discípulo. Porque Jesus sabia do potencial dele. Jesus sabia quem era Tomé. Jesus sabia da lealdade, da verdade, do companheirismo, do futuro, das promessas. Jesus sabia quem era Tomé. Então Jesus, no domingo seguinte, para o seu compromisso e volta naquela casa, porque naquela casa estava Tomé. E ele vem e se apresenta para Tomé: Tomé, pode encostar na minha mão, pode encostar no meu lado, sou eu mesmo. Quando Tomé toca em Jesus e vê que é Jesus, o que Tomé faz? Realmente, tu és o meu Senhor e o meu Deus. E acabou.
que eu aprendo com esse texto, igreja? Com essa história de Tomé. Primeiro, Tomé é um homem de coragem. Hoje eu quero desconfigurar e desconstruir uma ideia que se tem de Tomé. Uma ideia que se tem de Tomé. Isso aí foi um pouquinho de aula que eu dei no seminário hoje, que eu estou com uma saudade muito grande na nossa turma de seminário. Dei aula um pouquinho, falei um pouquinho de hermenêutica, exegese, como é que a gente interpreta texto errado. E a igreja não soube interpretar texto e fizeram a maior injustiça da vida com Tomé. Tomé que tradicionalmente, popularmente é conhecido como Tomé, o apóstolo sem fé. E o nome até combina, Tomé é fé, coitado Tomé. E durante longos anos Tomé tem sido essa vítima da injustiça. E hoje você vai mudar a sua mentalidade a respeito de Tomé. E você nunca mais vai pregar, nunca mais vai anunciar que Tomé é um homem sem fé. Vai dizer no final dessa palavra, Tomé realmente era um homem de fé. Que isso, pastor? Vamos lá. Primeiro, Tomé era um homem de coragem. Como, pastor? Você imagina os discípulos com medo. Pedro havia sido abordado pelos judeus e 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes as pessoas, mas tu és um deles. Não, não sou não. Mas parece. Não, não tem nada a ver, nunca ouvi falar de Jesus. Então Pedro negou 3 vezes com medo de morrer. E com medo de morrer ele se tranca em casa, juntamente com os 9 discípulos. Está preso em casa. E Tomé está onde? Tomé está na rua. Atitude de coragem, motivada por fé, por certeza. Se eu morro aqui, eu estou com ele. Se eu morro aqui, eu parto para ele, eu vivo para ele. Tomé era um homem que não tinha medo de morrer. Quer ver isso? Eu não vou ler não, mas está lá em João capítulo 11, versículo 6 em diante. Quando chega a notícia para Jesus, lá em João 11, que Lázaro morreu. Aí Jesus fala com os discípulos, olha, nós temos que ir lá em Betânia, porque o meu amigo Lázaro está dormindo. Jesus não queria trazer um impacto, falou, ele morreu. Jesus falou, ele dorme. Aí os discípulos, opa, não Senhor, a gente não vai em Betânia não. A última vez que fomos em Betânia, o Senhor foi apedrejado, quase te mataram, quase mataram a gente. Então, ó, Betânia não é um lugar para a gente não. Se a gente pisar em Betânia hoje, a gente morre. E os discípulos começaram a debater com Jesus. Até deram desculpa, olha Jesus, se ele está dormindo, logo vai passar, ele vai acordar, vai ficar bem. Fizeram de bobo, cara de paisagem para Jesus. Ah, Jesus, Lázaro vai ficar bonzinho, está dormindo, daqui a pouco ele acorda. Disfarçaram, inventaram, tudo o quê? Com medo. Mas se você for ler o versículo 16 de João capítulo 11, você vai ver um homem de fé, um homem de ousadia, um homem de coragem chamado Tomé. Ele diz, sabe o que? Se for para ir e morrer, que morramos com ele. Ele está indo, eu vou atrás. Sabe o que aconteceu? Jesus falou, estou indo para Betânia, Tomé foi atrás. Os discípulos olhou um para o outro e falou assim, opa, se Jesus foi, eu vou também. Mas antes de tomar a decisão, Tomé já estava lá na frente com Cristo. Você está entendendo como é que Tomé é um homem de fé? Como é que Tomé é um homem de coragem, de ousadia, de certeza, de convicção? Enquanto os discípulos faziam de bobo, assoviavam, cantavam, não Jesus, se Lázaro dorme, logo vai ficar bem. Mas não é isso, eles tinham medo de Betânia, porque Betânia podiam morrer. E Tomé, um homem de ousadia e coragem, falou, eu vou para Betânia com o meu Senhor, e se for para morrer, que a gente morra com ele. Olha só, o que Tomé está querendo fazer com Jesus, é o que Jesus faria por Tomé lá na frente. Você está entendendo? Você está entendendo o passo de fé, de ousadia e coragem que esse tal de Tomé, que por muitos durante anos, e talvez por você, até por mim, foi chamado de homem sem fé. Como é que ele é um homem de fé e um homem de verdade, um homem leal, justo, companheiro, que valia a pena Jesus parar o compromisso dele no segundo domingo dele ressurreto e voltar naquela casa só por Tomé? Então Tomé, ele toma a decisão, se for para morrer, a gente morre com ele. Se for para morrer, a gente morre com ele. Mostra que ele é leal, ele é amigo, ele é companheiro. Hoje que eu vejo, gente, que muitos têm se perdido por causa de amizades.
Tem gente que começa a andar e fazer uma amizade, e essa amizade não edifica em nada. E essa amizade vai destruindo a fé, vai esfriando, vai matando, e daqui a pouco esse amigo que era para ser um amigo que abençoa, é um amigo que tira do propósito do plano de Deus. Como é que estão as suas amizades? Seus amigos têm te edificado ou têm te abatido? Têm te entristecido ou têm te alegrado e te animado? Tomé, primeira atitude dele é a atitude de coragem. Segunda coisa que eu vejo, Tomé, ele não usou máscara. Tomé não usa máscara. Hoje em dia a gente é obrigado a usar máscara, né? Fui entrar esses dias no Real Forte, eles não deixaram porque eu estava sem máscara. Falou, moço, você não pode entrar não, que está sem máscara. Hoje em dia a gente tem que usar máscara, é obrigado a usar máscara. Mas você sabia que naqueles dias Tomé não usou máscara? Não essa máscara que a gente tem colocado para proteger do coronavírus. Não essa máscara que incomoda a gente falar, quem usa óculos embaça todo o óculos, é uma chatice. Não é essa máscara. Tomé não usa a máscara para mascarar o seu sentimento. Ele não usa máscara para mascarar aquilo que ele pensa, aquilo que ele vive, aquilo que ele acha. Tomé não usa isso não. Quando os discípulos falam, Tomé, você perdeu. Domingo agora Jesus esteve na nossa reunião, rapaz. Domingo agora foi uma festa, foi uma alegria, falamos em mistério, Ele soprou sobre nós, foi coisa linda de Deus. Ele falou, beleza, mas eu não acredito não. Ele não põe máscara, ele não vem maquiar. Diante da opinião pública ele se posiciona, vocês viram, então vocês creem. Eu não creio, eu não vi. Eu penso diferente de vocês. Em momento algum Tomé é levado por aquilo que eles estavam falando, ele não se mascara, ele não disfarça, ele não pensa duas vezes para falar, logo fala, eu não creio. Ele pegou a opinião pública, botou de um lado, pegou Jesus do outro e falou, olha, eu não vi, eu não creio. Podem falar o que for, eu tenho a minha posição. Sabe o que eu aprendo com isso? Que diante de Deus tem muita gente usando máscara. Tem muita gente que não consegue falar a verdade nem para Deus. Tem gente que não consegue ser sincero com Deus. Tem gente que não consegue expressar sua dor para Deus. Tem gente que a todo tempo parece que é o super-herói. É forte, é poderoso. Não, nós somos seres humanos, nós temos angústias, nós temos dores. Tomé não ligou para que iriam falar. Tomé não ligou de expor a sua função apostólica. Talvez os apóstolos podiam falar, então a partir de hoje você não crê, você não é um dos nossos. Tomé não ligou para que iriam falar. Tomé não queria saber se fosse julgar ele, pensar o que for dele. Ele simplesmente é verdadeiro sem máscara. Ele chegou e falou, hoje eu estou assim, vocês creem, eu não creio, eu não vi e acabou. Vamos mudar de assunto. Irmãos, temos que ser verdadeiro com Deus, sincero. Compartilhei com a pastora, com os pastores hoje aqui. Hoje eu acordei numa angústia, uma tristeza no meu coração, que foi, meu Deus, que tristeza. Sugando o meu coração. Ontem eu falei que a gente saiu de casa em casa, visitamos, foram 12 casas, somando casas e apartamentos, a gente cantando alguns louvores para as pessoas na janela, orando por eles, e eu fui em todas, junto com os meninos. Porém, eu fui refletir sobre aquilo e vi que tem 2 meses que a gente não se reúne. Tem 2 meses que esses irmãos não vêm na igreja. Tem 2 meses que as pessoas não se abraçam, não se beijam. Tem 2 meses que a gente não troca o cálice um com o outro. E eu fui dormir pensando naquilo, acordei numa angústia, numa tristeza. Falei, Senhor, tira isso de mim. Eu preciso ser sincero com Deus. Não adiantava eu acordar, pela manhã escovar meu dente e falar, não, Deus, está tudo bem. Não, não está, Deus, eu estou mal. Porque ontem eu vi algo que eu não queria ver. Os meus irmãos na fé, principalmente os mais velhos, os anciãos da igreja precisam ser honrados, estão dentro de casa, e a gente está ali na janela orando, abençoando e vendo a realidade de cada um. E eu creio que Deus visitou cada um deles. Nós não iremos parar, iremos visitar mais famílias e pessoas que são do grupo de risco, que não estão saindo na rua. Nosso desejo é ir na sua casa e logo, logo nós iremos chegar aí, amém? Em nome de Jesus. Então Tomé, ele fala a verdade. Tomé, ele tem fé para falar a verdade. Tomé não fica disfarçando, falando, não. É verdade, ele apareceu, mostrou o lado aí, mostrou, puxa, legal. Eu acho que é legal, acho que ele veio mesmo, hein? Não.
Olha, gente, vocês estão falando aí, são meus amigos, a gente viveu 3 anos e meio junto, a gente dormiu no mesmo lugar, comemos da mesma comida, no mesmo prato, ouvimos a mesma palavra, mas eu não creio. Posicionamento. Se posicionou. E se Tomé faz isso hoje, ele é apedrejado. Se ele fez isso há 2000 anos atrás e até hoje ele leva uma fama, porque os maus intérpretes bíblicos, o que não sabe fazer exegese correta da palavra, acham que Tomé não tinha fé e Tomé é um homem de fé. Tomé é uma pessoa de fé. Tomé ele não usa máscara. Ele é um homem verdadeiro. Eu não sei se essa imagem de Tomé sem fé já está sendo desconfigurada na sua mente e destruída. Deixa embora, que você vai terminar essa palavra acreditando e pensando, Tomé realmente era de fé. Por que Tomé é de fé, pastor? Porque enquanto uns estão com medo, Tomé está na rua. Tomé está na rua. Pastor, o que ele estava fazendo? Não sei. Mas talvez foi a forma dele esbravejar, chorar, mostrar seu sentimento. Meu Jesus acabou de morrer. Talvez saiu andando sem rumo, buscando uma resposta, buscando um posicionamento de Deus, uma palavra, alguma coisa. Talvez ele saiu para a rua chorando, lamentando. Talvez foi encontrar com alguém, talvez foi para um monte, não importa. Uma fuga. Tomé, ele simplesmente, ele quer expressar para Deus aquilo que ele está sentindo. E de uma forma ou de outra, ele foge do contexto dos seus irmãos, dos seus amigos apóstolos, e vai viver uma vida talvez um pouco longe dos outros. E os discípulos respeitam. Os discípulos veem Tomé na rua e falam, deixa, daqui a pouco ele volta. Ele é assim, a gente entende ele. É o perfil dele, o jeito dele. Quer dizer para você, querido, a gente não somos robôs, somos todos iguais, não. Vai ter gente que vai chorar, vai ter gente que vai sorrir, vai ter gente que vai levantar a mão, tem gente que vai ajoelhar. Cada um reage de uma forma. A notícia da morte de Jesus abalou Tomé, ele não quis saber, ele foi para a rua. Ele foi andar, ele foi viver. Talvez foi para a rua perguntando, Senhor, por que não fui eu? Lá em Betânia eu falei que podia ser eu, por que não fui eu? Senhor, eu já te falei que eu morreria pelo Senhor. Senhor, por que não eu? Por que o Senhor? Esse era o sentimento dele. Esse talvez era o motivo que levou ele para a rua, para chorar, para se isolar dos discípulos, para não contaminar os outros. Falou, não vou viver a minha vida, a minha angústia aqui sozinho. Então ele não esconde o seu sentimento, ele vai para a rua. Porque o sentimento de Tomé por Jesus era algo muito forte. Era algo muito forte. Os textos bíblicos que mostram Jesus e Tomé é o tempo inteiro de um elo, de um companheirismo, uma lealdade, uma verdade muito grande. Um companheiro que está perto sempre, que morre por ele, que estaria junto a qualquer dia, a qualquer hora. Esse era Tomé. Tomé era ousado. Ousadia. É o que hoje tem faltado para a igreja. Ontem, uma das pessoas que a gente parou para cantar, a gente adorou a Deus na porta dessa senhora, dessa irmã, aí oramos por ela, abençoamos, uma vizinha estava olhando, e aí falou, olha, eu não conheço vocês não, pode entrar aqui, ora pela minha irmã. Na hora que eu entrei com a pastora, a senhora lá entubada, dentro de casa, uma angústia tremenda, eu falei, em nome de Jesus, a senhora vai ser curada. Dei uma palavra, preguei para ela e orei. Ousadia, precisamos de ousadia nesses dias. Enquanto Pedro negou Jesus e correu, mas o grande Pedro, o apóstolo Pedro, ele é o apóstolo Pedro, ele nega Jesus e corre para dentro de casa de medo. Enquanto Tomé está na rua, não está ligando. Se pegam ele, crucificam ele, morre feliz, porque esse é o Tomé. Esse é o Tomé que a Bíblia nos apresenta. Esse é o Tomé de verdade. Esse é o Tomé que vale a pena Jesus voltar. Esse é o Tomé que Jesus olha, foi na reunião, encontrou 10 discípulos, Jesus dá uma palavra para cada um deles, fala, eu envio vocês para perdoar pecados, eu envio vocês para pregar, eu envio vocês, receba o Espírito Santo e sopra. Quando Jesus vai embora, fala, Tomé não estava, eu conheço Tomé, mas daqui a pouco ele vai voltar. Daqui a pouco Tomé estará em nosso meio, daqui a pouco Tomé estará aqui e eu vou voltar só por ele. Jesus vai embora. E a Bíblia fala que Jesus ele foi fazer diversas coisas, o período que ele ficou na terra. Mas quando bateu aquele domingo, ele falou, eles estão reunidos e hoje Tomé está lá. Vou voltar só por ele. O que eu quero trazer para você hoje, igreja, é para você viver uma vida de uma forma tão digna, verdadeira, tão leal, tão companheira de Cristo, tão amigo de Cristo, que ele volte para você.
volte por você, volte para você. Se você ouviu falar, mas porque ele visitou minha casa, ele visitou minha família, ele visitou, viva de um modo digno, que ele volte para você, que ele volte para você, que ele volte para te encontrar, que ele volte para te apresentar as mãos furadas, que ele volte para te apresentar o lado furado. Viva de modo digno, leal, verdadeiro. A primeira vez que Jesus vem, Jesus ele se apresenta num coletivo. Deus ele tem uma manifestação no coletivo. Nós como igreja agora estamos reunidos no coletivo, mesmo que à distância, o nosso coração está unido. Nosso pensamento, nosso propósito, nosso desejo, nossos sonhos, nossos planos estão unidos como igreja. E Jesus, quando veio naquela primeira reunião, ele veio e se manifestou no coletivo. Mas a segunda manifestação de Jesus não é mais no coletivo, é no individual. Por mais que ele estava no coletivo, ele fala com um indivíduo só com Tomé. Quero dizer para você, igreja, Deus, nesse período que você está isolado, Ele quer se apresentar para você no individual, no pessoal. Ele quer te chamar pelo nome, Ele quer entrar no profundo da sua alma. Ele quer responder aquelas orações que há anos não são respondidas. Ele quer fazer você entender os planos e os processos e os propósitos que Ele tem tido na sua vida. Ele quer fazer você entender cada lágrima que você tem derramado, cada dia de angústia, de dor, cada dia que você tem vivido. Ele quer fazer você entender. Tem muita gente que não entende isso. Deus tem se revelado no pessoal. Quando ele volta para Tomé, ele deixa os 10 discípulos de lado e foca em Tomé. Tomé, é contigo. É com você, Tomé. Eu vim para você hoje. E os outros? Os outros já veio. Os outros já fiz. Agora é com você. Olha que privilégio. Olha que honra. Olha que honra. Enquanto Jesus no domingo passado falou para os 10, nesse domingo agora ele fala só para mim. Esse domingo agora ele volta só para mim. Não é ser egoísta não, mas isso é uma honra. Jesus voltou só para ele, igreja. Jesus tem ido na sua casa sempre te visitar. Mas sabe por que você não está entendendo? Porque são coisas que vão acontecer no secreto. Tem gente hoje orando por emprego, orando por casamento, orando por milagre, orando por filho, orando por portas de emprego, orando por tanta coisa. Sabe onde está tudo isso? No seu quarto. Quando você trancar a porta do seu quarto, lá vai estar seu emprego, lá vai estar a salvação do seu filho, lá vai estar a salvação do seu marido, lá vai estar a restauração do seu casamento, lá vai estar aquela faculdade, aquele concurso, lá vai estar. Sabe aonde? Aí dentro da sua casa, no seu quarto. É no pessoal. É no pessoal que Jesus vai vir com a mão dele e falar assim, pode olhar, sou eu. Pode tocar aqui, sou eu mesmo. Eu vim para você. Eu vim para você, eu vim para testificar que eu sou aquele que morri na cruz por você, que valeu a pena a sua lealdade, valeu a pena a sua amizade, valeu a pena a sua entrega. Eu voltei por você, Tomé. Eu voltei para te visitar, Tomé. Eu voltei no pessoal, Tomé, não estou mais no coletivo não, eu vim para você. Eu vim porque eu quero te abraçar de novo. Como é bom ouvir a sua voz. Como é bom saber que você vai morrer por mim. Como é bom saber que eu tenho um amigo como você, Tomé. Como é bom saber, vem aqui, pode tocar na minha mão. Se sempre tocou nela, pode tocar, ver. Ela está furada, foram os pregos, foram. Olha aqui do lado, a lança entrou aqui, entrou. Pode tocar, não tem problema não. Jesus, ele age de misericórdia para conosco, querido. Jesus, ele agiu de misericórdia para o coletivo. O coletivo não merecia. O coletivo estava Pedro que negou, os discípulos que fugiram. Estava todos os discípulos ali que não mereciam. Jesus voltou para o coletivo que não merecia. Volta no pessoal para Tomé que também não merecia. Ele age de misericórdia. Ele olha para Tomé e fala, Tomé, eu estou vindo hoje aqui agindo de misericórdia. Mas não aproveite da misericórdia e da graça. Eu estou se revelando. Simplesmente creia e viva isso. E Tomé, sabe o que Tomé fala? Realmente, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Tomé não se converte aí. Tomé, ele simplesmente afirma aí a sua posição. Posição que ele afirmou quando ele falou, não vou ficar preso dentro de casa não. Se eu tiver que morrer, eles vão me matar. Foi para a rua. Posição que ele afirmou lá em Betânia, no capítulo 11 de João. Quando os discípulos, com medo de ir para Betânia, morrer apedrejado, ele falou, eu vou. Se for para morrer, a gente morre com ele. Esse é Tomé, para qual Jesus ele volta.
Se você viver assim, querido, de modo leal, verdadeiro, sem máscara, ousado, você vai viver de forma que Jesus vai voltar para você. Que você não vai ficar para trás, não. Mas viva assim. Viva sem máscara diante dele. Chega para ele, abre o teu coração. Um dia Paulo foi lá e falou: Senhor, eu estou com um espinho na carne aqui, e esse espinho dói, esse espinho incomoda. Todos os dias recebo aí esses soldados, esses homens, essas pessoas que vêm me esbofetear. Por quê? Porque e tem coisa que não tem um porquê. Sabe o que aconteceu? A graça de Deus inundou a vida do apóstolo Paulo, que o espinho na carne ficou pequenininho, e a graça de Deus superabundou, transbordou, e Paulo soube viver com aquele espinho, soube viver com aquela dificuldade, soube viver com aquilo, ele aprendeu, o espinho foi uma escola para ele. Talvez as suas lutas e dificuldades tenham sido a sua escola. Deus não vai tirar, você vai viver com ele, mas com a graça de Deus, abundando diariamente, transbordando diariamente. A sua vida é assim. Jesus conhecia Tomé, Jesus viveu com Tomé, Jesus comeu no mesmo prato que Tomé, Jesus sentou e bebeu da mesma água que Tomé, Jesus foi na mesma festa que Tomé foi, Jesus viveu nos dias de angústia juntamente com Tomé, Jesus foi perseguido e apedrejado, Tomé estava lá, ele conhecia Tomé. Ele sabia que ele não podia continuar sua jornada sem ter um encontro pessoal e um selo eterno com Tomé. Então Jesus, um domingo depois que ele havia visitado os discípulos, ele para tudo e fala: Tomé está lá, estou voltando. Jesus em momento algum fala que Tomé é um homem sem fé. Ele chega, se apresenta e já vai mostrando a mão. Já vai mostrando, sabe, porque Jesus não é injusto. Da mesma maneira que ele mostrou a mão para os discípulos sem perguntar nada, da mesma maneira que mostrou o lado para os discípulos, ele mostra para Tomé logo de cara, fala: está aqui, Tomé, o que você queria ver. Está aqui, Tomé, o que você queria ver. Eu estou mostrando, sou eu mesmo, o Jesus que andou contigo esses 3 anos e meio, sou eu, seu Senhor, pode tocar. Aí Tomé recebe o selo, pá. Tomé, ele é selado com o Espírito Santo. Quero dizer para você, querido, que o seu encontro com Jesus te selou para a eternidade. O Espírito Santo selou a sua vida, selou a sua mente para uma eternidade, para uma glória eterna que está por vir. Veio, aconteceu. Você teve encontro com ele, selou para a sua vida eterna. E a Bíblia não fala mais nada de Tomé. Porém, estudando e conhecendo um pouco da história paralela, algumas histórias mostram como Tomé viveu e como Tomé morreu. Tomé, ele vive pregando o Evangelho, e ele sai do centro cristão, na região de Jerusalém, de Antioquia, na região onde a igreja cresceu e prosperou, e ele vai descendo no mapa, e ele chega na Índia. Ao chegar na Índia, ele encontra pessoas que não gostaram de ouvir aquilo que ele estava pregando, anunciar aquilo, e matam Tomé com flechadas. Sabe aquela palavra que Tomé deu para Jesus lá em Jerusalém, quando falou assim: vamos para Betânia, falou: vamos morrer por ele. Ela se cumpre anos depois, e agora Tomé está na Índia levando flechada dos indianos que não queriam saber de Cristo, e lá na Índia Tomé morre de flecha envenenada por veneno de rato. Sabe o que é isso? Aquele Tomé que viveu de forma digna, que Jesus voltou só para ele, agora ele honra o seu compromisso com Deus. Querido, viva desse jeito. Honre seus compromissos com Deus, honre a tua fidelidade, honre a sua lealdade, viva de uma forma verdadeira, digna, correta, para que o Senhor volte para você, para que você viva de forma digna, para que você seja um homem de fé. Assim como Tomé foi um homem de fé, você também é um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé. Você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa que tem fé para suportar esses dias de angústia, esses dias de dores, esses dias que temos sido colocados à prova. Você é assim, seja como Tomé. Pastor, mas Tomé era um homem de fé. Tomé era um homem de fé. Repita no sofá da sua casa: Tomé era um homem de fé. Viva como Tomé. Viva como um privilegiado, que Jesus volta só para você.
Que Jesus para tudo o que está fazendo e volta só para você. Imagina só, Jesus vindo agora só para você na sua casa. Jesus vindo agora só para você no seu trabalho. Jesus vindo para nós agora aqui, só para mim. Olha que honra, olha que privilégio. Só tem esse privilégio quem vive como Tomé, de forma leal, verdadeira, sem máscara. Tomé foi alguém que valeu a pena os 3 anos e meio de ministério de Jesus. Seja alguém que vale a pena a morte, o sacrifício dele. Eu queria orar por você, querida, diante dessa palavra. Que o Senhor venha te fortalecer, te renovar, te edificar, te abençoar. Queria que você fechasse seus olhos aí, onde você estiver. É uma palavra bem diferente. Uma palavra que eu já ministrei anos atrás. Palavra que edificou a minha vida. Que eu creio que vai edificar a sua também, que desconfigura um entendimento antigo e errôneo que a igreja teve sobre Tomé, e que constrói agora um Tomé, que dá prazer de viver como ele, que é uma honra viver como Tomé, é uma honra ser o Tomé dos dias de hoje, que você seja o Tomé dessa década, dessa geração, uma pessoa que morra por Cristo, que seja leal, verdadeiro, que esteja do lado de Cristo, disposto a viver e morrer só por Ele. Você viva de uma maneira, se Jesus tiver que voltar, Ele volte para você, volte para te acolher. Ele quer ter um relacionamento pessoal, só você e Ele. E aí no seu quarto, com a porta trancada, só você e Ele. Vamos orar? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e na sua casa. Você tem vivido de modo digno que o Senhor vai voltar para você? Você tem vivido de modo verdadeiro que o Senhor um dia vai voltar para você? Eu queria orar por você, para que você possa viver como Tomé, viver como uma pessoa ousada, uma pessoa de fé, uma pessoa que não teme, uma pessoa que é verdadeira, que é leal. Em nome de Jesus, tire as suas máscaras diante de Deus. Fale a verdade. Ah, pastor, mas que vão pensar de mim? Não interessa, o que importa é o que ele pensa de você. Mas vão falar mal de mim? Não interessa, o que ele vai falar é que importa. Abre o seu coração para o Senhor. Seus pecados, suas lutas, suas fraquezas, suas tomadas de decisões, suas precipitações. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, para que você viva como Tomé, um homem cheio de fé. Pai amado e querido, eu quero apresentar, Senhor, cada um que está acompanhando essa live, cada um que viu, entrou, que seja tocado pela Tua palavra. Ó Deus, sabemos que esses dias têm sido difíceis, mas são dias para pessoas, assim como nós, que fomos chamados pelo Senhor, para viver como Tomé, uma vida leal, verdadeira com o Senhor. Se for preciso morrer com o Senhor, nós iremos morrer, Senhor. Se for preciso ir até Betânia e ser apedrejado, nós iremos, Senhor. Se for preciso, ó Deus amado, expressar nossa opinião, abrir nosso coração, não importando com a opinião pública, assim nós queremos viver. Nós queremos viver a ponto, Senhor, de nos entregar de forma completa, inteira, viver em santidade, em amor. Ó Deus, viver de forma honrosa, no qual o Senhor para tudo e volta só para nós, para um diálogo pessoal, para o ensinamento pessoal, para selar nossa vida, para que possamos viver eternamente. Pai, visita cada homem, cada mulher agora em casa, cada família. Visita, Senhor, a família Bethesda. Visita, Senhor, cada um que está acompanhando, cada visitante, cada um que está ouvindo essa palavra. Nós queremos viver de forma digna e honrosa, para a glória e honra do Teu nome, ó Deus. Queremos ser chamados de homens de fé, homens de coragem, homens que não temem a nada, homens que somente temem um Senhor, que viva de forma digna, que não se importa com a opinião pública, mas se importa com aquilo que o Senhor tem, com o que o Senhor fala, com o que o Senhor ministra. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, acompanhando essa live agora, estão fracos, venha fortalecer, Senhor. Aqueles que estão com medo, venha colocar, Senhor, coragem, tira o medo, venha colocar certezas, convicções. Aqueles que estão, ó Deus, acompanhando essa live agora, que estão afastados, desviados, que possam voltar para os seus caminhos, Senhor, para a glória do Teu nome. Aqueles que ainda não Te conhecem, que não entregou para o Senhor, que possa se decidir por Ti. Visita, Senhor, cada um de nós. Queremos viver, Senhor, de forma honrosa e digna, na qual o Senhor vai voltar para cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Seja com cada um no seu lar agora, trazendo paz, inundando
agradando o coração, trazendo alegria, certezas, convicções. Mesmo nesses dias de luta, o Senhor tem nos dado a vitória. O Senhor vai nos dar a vitória, para a glória e honra do teu nome. Sopra o teu Espírito sobre a tua igreja, sopra o teu Espírito sobre o teu povo, sopra o teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus, queremos viver de forma honrosa, digna e leal, assim como Tomé viveu. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor te proteja e te livre de todo o mal, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, igreja. Deus abençoe sua vida, a sua família. Seja tocado, impactado, transformado pelo poder que há na palavra de Deus. Seja visitado pelo Espírito Santo mais uma noite, e que Deus te abençoe. Amanhã, plantão pastoral na parte da tarde, 2 às 5. Nós estaremos aqui atendendo, abençoando quem tiver necessitado, tanto do apoio espiritual. Nós estamos aqui. Quem também está precisando de apoio com alimento, nós estamos aqui também de 2 às 5, em nome de Jesus. E amanhã temos nosso momento de live, oração às 19 horas, amém? E no domingo, a nossa Santa Ceia, o Estacione e Ceia. Vai ser que no estacionamento da igreja vai estacionar, vai tomar ceia e vai embora para sua casa. Vai ser um tempo oportuno, algo diferente, no qual eu creio que Deus vai se manifestar mais uma vez no nosso meio. Deus te abençoe, seja impactado, renovado com a sua palavra. Você que vai vir no domingo, traga o seu quilo, traga o seu alimento. Nós estamos aqui abastecendo o nosso celeiro para poder abençoar as famílias que mês passado vieram, pegaram, e se tiver necessidade esse mês queremos abençoar ele de novo. Deus te abençoe, estamos com saudades, que o Senhor venha te inundar, que o Senhor venha renovar o seu coração mais uma vez, amém? Seja abençoado em nome de Jesus.